Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Hoje vamos falar de saúde, vamos falar de intestino. E os dados sempre vão nos assustando, porque eu estou aqui com um dado que no Brasil as doenças inflamatórias intestinais têm um aumento de 15% ao ano. Vamos tentar saber como melhorar a saúde do nosso intestino, e para esse bate-papo vou receber a nutricionista Flávia Peixoto e vamos falar sobre a saúde do nosso intestino. O que a gente está fazendo de errado? Esse aumento cresce e o número de mulheres também com mais problemas do intestino. Flávia, obrigada por participar aqui do Mulher e Vida. Tenho certeza que vai ser um conteúdo de muita qualidade. A gente sabe que o nosso intestino é o segundo cérebro, né? Sim. Tudo está relacionado com o intestino. Tudo. Mental, a qualidade de vida, o emagrecimento. Muita gente que não consegue emagrecer e nem sabe, de repente tem algum problema no intestino. Eu queria começar com você falando qual é a importância do nosso intestino assim para a nossa qualidade de vida. Sim, um intestino saudável, como você falou, ele nos permite conseguir nossos objetivos, né, quando a gente quer emagrecer, e saúde do corpo por inteiro. É nele que a gente absorve todos os nossos nutrientes, né? Então, quando o intestino não está saudável, a gente também peca muito nesse lado, né, de absorver os nutrientes que vão nos fazer bem. Eu costumo dizer muito para os meus pacientes que a gente tem que sempre associar a alimentação um estilo de vida saudável. Não adianta a gente focar só em um lado ou só no outro. Tudo é um equilíbrio, tudo é em conjunto, né? Então, se a gente leva uma vida equilibrada, se preocupa mais em consumir os vegetais, né? As frutas, pratos mais coloridos, a gente já garante aí uma boa porcentagem dessas fibras que precisam ser variadas para o nosso intestino, junto com uma caminhada, uma corrida. Isso faz com que a gente consiga equilibrar de uma forma legal. Uhum. Mas não é porque a gente faz tudo certinho que não vai ter problema com o intestino, né? Às vezes a gente segue uma vida equilibrada, faz exercício, mas mesmo assim o intestino não corresponde. Assim, o que acontece? Por que isso ocorre? Muitas das vezes está associado ao estresse, né? Existe uma relação muito grande em relação ao estresse e ao nosso intestino. Se a gente não está com a digestão adequada, né? Como eu falei, nutrientes, isso automaticamente nos deixa mais estressado, nervoso. Tem uma comunicação, né? O intestino-cérebro, que atua no hipotálamo e impede que a gente consiga manter as nossas emoções equilibradas. Aquela frase que a gente está enfesado, irritado, tem a ver com o intestino, literalmente. Sim, literalmente. As coisas não. Parece que o organismo não anda, né? Não desenvolve. E tem muita relação, sim. Tá, e aí quais são os sintomas? Como é que eu começo a perceber? Já fiz de tudo e continuo cansada, irritada, enfim, com uma fadiga. Quais A são os gente, sintomas para eu saber que eu estou com algum problema no intestino? a gente considera a constipação de 3 dias sem ir ao banheiro. Até 3 dias é considerado normal. A partir daí, a gente precisa se atentar, né? Se atentar também na qualidade dessas fezes. Se elas estão em bolinhas, se elas estão pastosas, se elas estão inteiras. Isso tudo nos mostra se estamos precisando consumir mais água, variar o consumo de fibras, que não adianta a gente focar só em uma, ficar só no iogurte ou só na granola. A gente precisa variar, né, o que a gente fornece para o nosso intestino. Barriga inchada,
Às vezes, não a constipação, mas a diarreia também é um sinal de disbiose, é o nome que a gente dá para essas alterações, né, do nosso intestino. A pele, muitas vezes estoura, a gente fica com mais espinhas. Unha, nossas unhas, quando elas estão com aquela aparência onduladinha, também nos mostra que existe uma falta de nutrição, né, para o nosso intestino, uma falta de atenção. E aí, falando das fezes, eu indo ao banheiro uma vez ao dia, significa que o meu intestino é perfeito ou não? Precisamos só nos atentar. Se você vai ao banheiro todos os dias, mas com dificuldade, fica ali muito tempo e não consegue evacuar o suficiente, fica com aquela sensação de não, eu ainda não evacuei o que eu precisava, não está normal. Não, queria saber dos exames, assim, qual é o papel do nutricionista nesse momento que eu descobri que eu tô com algum problema no intestino, que não tá normal. Qual é a relação do nutricionista para essa qualidade de vida? A gente começa fazendo uma anamnese da vida do paciente, né, da rotina dele, entendendo se ele tem uma boa qualidade de sono, como que ele começa o dia dele, qual a qualidade dos alimentos que ele começa no dia dele, né? Se ele tem uma ingestão boa de água, se ele faz uso de muitos medicamentos, porque isso também influencia. E aí, quando existe o consumo, né, a ingestão de muitos medicamentos, caso seja um paciente diabético, hipertenso, né, que precise daquilo no dia a dia para se manter estabilizado, a gente precisa associar também os probióticos. Hoje em dia é fácil da gente encontrar em farmácias. Antigamente só manipulado, tinha que ficar em geladeira. Hoje em dia existem diversas marcas com opções excelentes, onde a gente faz ciclos com esses probióticos. De 3 em 3 meses, a gente muda a bactéria que a gente está ofertando para o nosso intestino, né? E isso ajuda com que exista um equilíbrio, junto com a alimentação, claro. E quais são os exames feitos? Olha, infelizmente, o nutricionista nem todos conseguem fazer a solicitação dos exames, né? Eu atendo alguns pacientes pelo plano de saúde e alguns planos não fornecem, né? Não cobrem esse pedido. Mas, normalmente, para nutrição, faz o exame da anamnese. Não tem bem um exame clínico. Para a gente, é ir na troca, entendendo o dia a dia dessa pessoa. E quem tem mais problema no intestino? A mulher mesmo ou o homem? Existe essa relação? Ou é a gente, mulher, que procura mais, né? Os médicos, o nutricionista, enfim. Normalmente associam mais a nós mulheres, até por conta da variação hormonal, né? Existe muito também uma diferença do funcionamento do intestino de acordo com o nosso estado, né? Da TPM, ou se já está no pré, pós, às vezes fica solto, às vezes fica mais constipado. Por isso que eu acho que as mulheres se atentam mais, porque existe essa variação, né? Os homens não. E aí, eu acho que a parte mais difícil é a gente saber dos alimentos, né? Que fazem mal ou fazem bem. Porque às vezes um alimento considerado saudável pode me fazer mal. Aí, como é que eu descubro? Como é que eu sei disso, assim? Como é que eu mantenho essa alimentação? Os vegetais crus e frios podem causar mais inchaço e gases. Nem todo mundo consegue digerir esses alimentos. Então, o que a gente normalmente recomenda? Que consuma esses alimentos de forma cozida, quentinho, faça os legumes no vapor ou até no forno. Busque sempre consumir eles mais quentes, porque ajuda na digestão. Ótimo. Até associar também a bebidas mais quentinhas. O consumo de chás também ajuda bastante. E uma coisa muito importante é dar tempo para o corpo, porque a gente hoje em dia acorda desesperado, né? Naquela correria do dia a dia. E a maioria das pessoas costuma ir ao banheiro pela manhã. Só que não permite escutar
o que o cérebro está mandando, né? Você tá naquela correria, muitas vezes nem come, sai de casa. Então, muitas das vezes o nosso cérebro nos dá a informação, e se a gente deixa passar, nem sempre volta. E aí a gente já fica um dia sem conseguir ir ao banheiro. Então, ter tempo para o corpo trabalhar, para o corpo agir. Acordar, tomar seu café, começar o dia tomando um copo de água antes de ingerir qualquer tipo de alimento. Isso ajuda bastante. Muito bom. E buscar sempre consumir os vegetais mais quentinhos. Olha, ótimo. E aí tem uma relação também quando a gente viaja. Por que que o nosso intestino ele se transforma, às vezes não funciona, mesmo a gente tentando manter até um café da manhã equilibrado, uma alimentação, parece que ele sabe que a gente não está na nossa rotina. O que que acontece e o que que a gente tem que fazer para isso não acontecer? Se atentar ao consumo de água. Quando a gente está fora da nossa rotina, a gente tende a beber menos água. E a água tem um papel muito importante, porque se a gente oferecer muita fibra para o nosso intestino e não se hidratar, a gente faz o oposto. A gente cria uma rolha. Porque você começa a fornecer fibra, fibra, fibra e não hidrata. Então, trava o intestino. Então, a gente precisa se atentar ao líquido. Flávia, não consigo beber muita água. Tenta dividir ao longo do seu dia, iniciando com um copo pela manhã, entre jejum, e tomar 2 copos de água entre as refeições. Isso já vai ajudar aí uma questão de 8 a 10 copos por dia. Perfeito, muito bom. E aí agora eu queria falar dos alimentos, no geral, assim. Quais são os alimentos que a gente tem que ter em casa para quem tem problema no intestino, para quem quer uma qualidade de vida, assim? O que que a gente tem que comer? Olha, variar as fibras, né? Consumir bastante aveia, os cereais, a chia, iogurte. Os alimentos fermentados também ajudam bastante. O kefir. E não ter medo dos pães. Hoje em dia as pessoas estão muito carbofóbicas, né? Tem medo de carboidrato e acabam pecando e não consumindo pão, onde existe ali uma porcentagem excelente de fibra para o nosso intestino, né? Então, tentar comer mais as farinhas integrais, o pão integral, consumir a massa integral. Isso tudo ajuda a chegar pelo menos a 6 gramas de fibra por dia, que é o que a gente precisa. E aí o leite, nesse momento de intestino, quando a gente fala de intestino, o leite é vilão ou é mito? Isso é verdade mesmo? Hoje em dia, muito sensíveis à lactose, né? Realmente existe essa questão. Se a pessoa não é intolerante, não tem problema nenhum ela consumir leite. Agora, se ela já percebe um desconforto, então ela precisa recorrer aos alimentos que são lac-free ou até os vegetais. Porque dependendo da intolerância da pessoa, ela não consegue digerir nem os produtos lac-free. Esses produtos, eles têm a lactose, só que eles são produzidos com a enzima da lactase, que é a enzima que a gente toma quando a gente vai consumir algum produto que tenha lactose, né? Então, dependendo do quão sensível é essa pessoa, ela não consegue digerir o alimento. E aí ela precisa recorrer aos vegetais. Aos alimentos vegetais. Nesse caso, eu indico muito o kefir. O kefir é uma excelente opção. E os leites vegetais também, né? Que podem substituir. Sim. Amêndoa, coco. O azeite também é um excelente aliado. Ele nos ajuda a deixar mais lubrificado ali, né? A gente tem que comer as gorduras boas. Então, o azeite, o óleo de coco, às vezes no preparo do alimento. Para quem tem constipação, deve ser melhor, né? O que que ocorre mais? A constipação ou a diarreia, no caso? Quando está relacionado ao consumo do leite, normalmente é diarreia. Bastante flatulência e diarreia. Tá. E aí, assim, quando é que a gente fala muito da síndrome do intestino irritável, né? Tá recorrente esse assunto, assim.
Sim. Como é que começa a eu ter esse problema? Quando a gente está consumindo muito alimentos refinados, o açúcar refinado, a farinha branca, muita gordura saturada, a gordura animal, ela também atrapalha bastante o nosso intestino. Por isso que precisa existir um equilíbrio. A gente faz toda a parte de pede, né, os exames de sangue para ver se a pessoa tá com a vitamina B12 boa, ferro, cálcio, para junto disso poder alinhar uma alimentação equilibrada. E se atentar se não tá consumindo muito açúcar, porque às vezes a pessoa fala: "Ah, mas eu só uso açúcar no café". E aí toma de 2 a 3 cafezinhos por dia. No final da semana tá com 500 calorias positivas. Para o final do mês, já está explodindo, né? E também se atentar a isso. Tá. E aí agora a gente fala do emagrecimento. Qual é a relação do intestino com quem quer emagrecer e não consegue? A gente precisa estar com o intestino funcionando bem para poder eliminar as impurezas, né? Ele é como se fosse uma esponjinha, ele absorve os nutrientes e ele elimina aquilo que não nos faz bem. Então, a gente com o intestino equilibrado, a gente consegue fazer esse filtro, né? Eliminar toda essa parte que não patogênica. A gente chama muito, são as bactérias patogênicas, né? Existe uma colônia no nosso intestino e a gente precisa nutrir as bactérias boas. Como que a gente pode nutrir essas bactérias? Consumindo as fibras variadas dos vegetais, das frutas, né? E das fibras secas, aveia, chia, linhaça, a linhaça dourada, e evitando os refinados. Automaticamente, evitando os refinados, a gordura saturada, que é tudo que é mais pesado e de difícil digestão, a gente já vai estar ingerindo também menos calorias, né? Optando pela comida de verdade. A gente fala muito, né? Comer comida de verdade. Isso vai equilibrar como um todo, tanto no emagrecimento como na saúde intestinal. Às vezes, fazer uma caminhada de meia horinha por dia já faz com que o nosso intestino comece a trabalhar. Se a gente ficar muito parado, muito sentado, isso também dificulta com que o intestino tenha um reloginho, né? Se trabalhe com uma rotina. Tá, e aí a gente relaciona também com a imunidade. Tem relação, né, o intestino com a nossa imunidade. Quando a gente começa a ficar muito doente, qualquer coisa tá, gripado, tá, enfim. Tem relação intestino e imunidade? Tem sim. Porque como no intestino que a gente absorve todos os nossos nutrientes, se a gente não está conseguindo absorver, né, o que a gente precisa, a gente tem uma baixa de imunidade. Hoje em dia se trabalha muito com probiótico para evitar com que isso aconteça. As E pessoas aí costumam tomar muitos medicamentos, sabe? Faz parte do dia a dia do brasileiro, do ser humano. Então, a gente é o probiótico. uhum. Aqueles shotzinhos matinais realmente ajudam para a imunidade? Quando a gente fala água com limão e acrescenta mais outras coisas, assim, realmente Ajudam, faz sentido? sim, ajudam sim. O limão, ele é alcalino, né, então ele equilibra todo o nosso pH, ajuda. E é Se todo mundo que pode tomar se você essas. tiver gastrite, né, um, uma hérnia de hiato, não, aí não é indicado. O copinho de água de manhã já vai ajudar bastante. Tá, Ah, perfeito. Simples, né? O mais básico possível e a gente não faz, que é o mais básico. Aí outra preocupação é a gente tem uma gama de variedades de alimentos, de suplementos nas lojas, farmácias. E tem pessoas que às vezes nem procuram um nutricionista, um médico adequado e começam a tomar porque o amigo tomou, porque viu na internet. Qual é a preocupação com isso, dessa pessoa que vai tomando assim tudo que indicam ou que o amigo fez e eu quero fazer igual? Qual é a é, preocupação é essa? ela pode acabar desequilibrando a flora intestinal dela, né.
precisa entender como está funcionando o intestino para poder oferecer os nutrientes certos. Então, se você consome além do que você deveria, você também vai desequilibrar a sua. Aí que procura o nutri. Sim, é o ideal, né? Para saber, porque a porção também é importante, né? A gente Sim, sabe que tem que consumir fibra, mas o quanto? sim. O quanto dessa fibra? Normalmente a gente divide ao longo do dia, né? Um pouco pela manhã, no almoço entra nos vegetais, nos folhosos, coloca uma frutinha cítrica de sobremesa, que também vai ajudar bastante na absorção de ferro daquela refeição. Então, dividindo ao longo do dia, mantém tudo equilibrado. E falando em fruta, a gente ainda tem medo, né, de consumir a fruta, justamente por essa coisa do engordar, de calorias. As pessoas têm o medo da fruta, criamos esse medo. O quanto Sim. a fruta é importante para a saúde do intestino. Muito, muito importante por conta da variedade de fibras, né? O que eu sempre aconselho, porque existe a frutose e a gente vai metabolizar a frutose como a gente metaboliza o açúcar. Isso é real. Então, normalmente, depois do almoço ou do jantar, se a gente entra com uma frutinha, não tem problema, porque você vai metabolizar a frutose junto com o outro alimento, o alimento da refeição. Mas se você está no meio do dia ou pela manhã e bater uma fome, sempre associe essa fruta a uma fibra, a um farelinho de aveia, uma granola sem açúcar ou a um iogurte, que você vai tornar a digestão mais equilibrada, não vai fazer o pico de insulina e vai variar aí um monte de nutrientes e fibras para o seu intestino. Vai ter a fibra da fruta, do iogurte ou a fibra da aveia, da linhaça, e aí você torna essa digestão equilibrada. Perfeito. E aí, quanto tempo, quando eu começo a. Depois que eu vou ao nutricionista, que eu faço tudo certinho, quanto tempo leva para o meu intestino entrar no prumo? Eu acredito que de 3 a 4 dias, aumentando bastante, Ah, é rápido. sim, rápido. Tentando se manter mais ativo, consumindo alimentos mais frescos, né? Evitando desembalar, isso ajuda bastante. 3, 4 dias o intestino já começa a entender, a responder. Ô, Flávia, e eu queria saber assim se a gente podia falar de algumas receitinhas assim, o que que rápida assim, uma dica ou alguma coisa que eu possa fazer para já ter Olha, uma qualidade de vida, uma receitinha em casa fácil que todo mundo consiga fazer. eu gosto muito do pudim de chia. Você deixa a chia de molho dentro até mesmo do potinho de iogurte. Compra um iogurte natural, desnatado, sem gordura, acrescenta lá uma colherzinha de sopa da chia, mexe e coloca na geladeira de um dia para o outro. De manhã você acrescenta frutas, pode passar por um bolzinho, fica um pudim, fica uma delícia. E é uma forma diferente da gente comer a chia, que é um grão mais durinho, né? E aí você pode usar de 2 a 3 porções de fruta, não se prender a uma só, e ir variando durante a semana. Ah, Principais refeições, eu gosto muito da quinoa. Tem uma receita de salada de quinoa morna, que é uma delícia, tem bastante fibra, vegetais, e também é uma excelente opção, super rápida e fácil de fazer. o Instagram da Flávia é recheado de receita. Eu pego tudo, adoro. E a gente vai colocar aqui para vocês algumas receitinhas então relacionadas. Flávia, para a gente encerrar, dá uma geral aqui para nossa qualidade de vida, a nossa rotina, como deveria ser ideal assim para a gente ter saúde mental, física, um intestino maravilhoso funcionando. O que a gente poderia falar aqui para a gente seguir? Tentar seguir, né? A gente sabe que não é fácil, mas tentar Tentar seguir. ter uma boa qualidade de sono, não me dormir muito tarde e nem comer muito perto da hora de dormir. Tentar jantar entre 7h30 e 8h30 da noite, para não ir dormir muito depois disso, né? Dá tempo de fazer a digestão. Beber bastante água, com vegetais, frutas, ter uma rotina de exercício físico, pelo menos 3 vezes na semana, 20 minutinhos, meia hora, fazer caminhadas com um ritmo
moderado, né? Tá. Sem parar para tomar uma água de coco, conversar com um amigo que encontrou, manter ali um padrão, né? Manter uma constância legal nessa caminhada. Perfeito. E quando a gente fala de suplemento, só para finalizar, algum suplemento que seja assim imprescindível para o intestino? Quando a gente fala, nem sempre a gente tem sol, né? Você está aí no Rio de Janeiro, abençoada por Deus. Eu aqui em São Paulo, nessa escuridão aqui, o sol é mais difícil aparecer. A vitamina D, que a gente sabe que é importante, este é um suplemento que é essencial para o intestino, por exemplo? Ajuda sim. A vitamina D, se conseguir se expor ao sol, é ainda melhor. Mas a vitamina D também ajuda bastante na saúde intestinal. E algum outro? Associada aos probióticos. Sempre procure um nutricionista, um médico, para te orientar como fazer o uso correto dos probióticos. Para quem tem problema intestinal, desbiose, síndrome do intestino irritável, é muito importante. Perfeito, então. Bom, queria te agradecer pela presença aqui no Mulher e Vida. O Instagram da Flávia está aqui, qualquer coisa ela responde. É só e também conferir as receitinhas, eu acho que já vale muito, porque a gente vai mudando, é uma delícia. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer, adorei. Adorei. Obrigada, obrigada a todos vocês.